Você já parou para pensar por que tantas pessoas chegam aos 55, 60 ou até 65 anos e, em vez de desfrutarem de uma fase tranquila e merecida, ainda carregam um peso enorme de preocupação financeira todos os dias? Dívidas que parecem nunca terminar, uma aposentadoria que mal consegue cobrir as contas básicas do mês, sonhos que foram adiados durante décadas e aquele medo silencioso de se tornar um peso para os filhos ou netos. Se você está assistindo este vídeo agora, é bem provável que conheça essa realidade de perto ou esteja vivendo algo parecido. Mas eu tenho uma mensagem de esperança e fé para você hoje. Existe um segredo bíblico poderoso e real que pode abrir as portas da liberdade financeira, mesmo depois dos 55 anos. Não se trata de uma fórmula mágica de enriquecimento rápido, nem de promessas vazias de ficar milionário da noite para o dia. Trata-se de um caminho sólido, profundo e ancorado na própria palavra de Deus, que transforma completamente a forma como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro e às finanças. Um caminho que combina fé genuína, obediência prática e sabedoria divina para uma vida mais abundante e tranquila nesta etapa tão importante da existência. A Bíblia não trata o assunto financeiro de forma superficial. Pelo contrário, ela dedica mais versículos ao tema do dinheiro do que ao próprio tema da fé e da oração combinados. Isso mostra o quanto Deus se importa com a liberdade dos seus filhos, especialmente na fase da vida em que eles deveriam estar colhendo com alegria tudo o que plantaram ao longo dos anos. O segredo para a liberdade financeira não está em loterias, esquemas arriscados ou em trabalhar de forma incansável até o último dia. O verdadeiro segredo está na combinação harmoniosa entre fé obediente, sabedoria prática diária e total alinhamento com os princípios eternos de prosperidade que o Senhor estabeleceu na sua palavra. O primeiro grande pilar desse segredo bíblico é a confiança absoluta em Deus como seu provedor fiel. Em Filipenses 4:19, lemos com clareza: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Note que o texto não diz algumas necessidades, ou apenas o básico, mas todas elas. Depois dos 55 anos, é comum a sensação de que o tempo de produzir e gerar recursos acabou. Muitos se sentem limitados pela idade, pela saúde ou pela falta de oportunidades. Porém, para Deus, esta é exatamente a fase em que Ele pode demonstrar o seu poder de forma mais gloriosa, porque, enquanto a força física pode diminuir com o tempo, a sabedoria, a maturidade e a experiência que você construiu ao longo de toda uma vida se tornaram o seu maior capital espiritual e prático. Muitos ainda associam liberdade financeira exclusivamente a ter milhões na conta bancária. Mas a verdadeira liberdade financeira, segundo a Bíblia, vai muito além disso. É viver sem aquela ansiedade constante que aperta o peito, sem ser escravo das dívidas, com capacidade plena de abençoar a família, ajudar quem precisa e cumprir o propósito que Deus tem reservado para você nesta estação da vida. E tudo isso começa com uma transformação profunda de mentalidade. Pare de enxergar sua idade como um limite ou como um obstáculo. Comece a vê-la como o momento exato da sua maior colheita, da sua maior sabedoria e da sua maior experiência. O segundo pilar fundamental é a obediência aos princípios bíblicos de semeadura e ceifa. Em Gálatas 6:9, encontramos uma promessa linda: "Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos." Infelizmente, muitas pessoas que hoje enfrentam dificuldades financeiras passaram décadas plantando sementes de consumismo impulsivo, falta de planejamento e decisões financeiras erradas. A boa notícia do Evangelho é que você nunca começa tarde demais. Você pode começar a plantar novas sementes hoje mesmo. Sementes de disciplina financeira, de generosidade intencional, de estudo constante sobre finanças e de trabalho mais estratégico e inteligente. Deus sempre honra aquele que é fiel no pouco. Jesus contou a parábola dos talentos justamente para ensinar que quem administra bem o que tem, por menor que seja, receberá muito mais responsabilidade e bênçãos. Após os 55 anos, você não precisa recomeçar do absoluto zero. Você já possui uma bagagem rica de experiência profissional, contatos construídos, conhecimentos acumulados e, principalmente, maturidade para tomar decisões mais equilibradas e assertivas. Use tudo isso com sabedoria.
Comece a honrar a Deus com as primícias dos seus recursos, como nos ensina Malaquias 3:10. Traga os dízimos e as ofertas com alegria e fé, não como uma obrigação pesada, mas como um ato sincero de confiança de que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará sobre você bênção sem medida na sua vida financeira. O terceiro pilar essencial é a união entre sabedoria prática e uma vida de oração constante. A Bíblia declara em Provérbios 21:5 que os planos do diligente tendem à prosperidade. A liberdade financeira não cai do céu enquanto você permanece parado esperando um milagre sem ação. Ela é construída dia após dia, com passos intencionais e consistentes. Reorganizar as contas com clareza, eliminar dívidas de forma inteligente, criar novas fontes de renda usando as habilidades que você já dominou ao longo da vida, investir com prudência e viver sempre abaixo das suas possibilidades atuais. É impressionante como muitas pessoas aos 55 anos ou mais descobrem que conseguem monetizar habilidades que desenvolveram durante décadas: consultoria especializada, ensino online, artesanato de qualidade, culinária caseira, pequenos reparos, cuidado de idosos, escrita ou até a abertura de um modesto negócio familiar. Deus não desperdiça nada da sua história. Tudo o que você viveu, aprendeu e conquistou até aqui pode se transformar em fonte de provisão abundante nesta fase da colheita. Mas o grande segredo que une toda a fé e toda a ação é a oração com propósito. Não aquela oração genérica, curta e desesperada que fazemos apenas em momentos de crise, mas uma oração madura, alinhada com a vontade de Deus, cheia de fé, gratidão e declaração poderosa. Quando você aprende a orar com propósito, sua mente entra em alinhamento divino, seu coração ganha paz sobrenatural e as oportunidades começam a surgir de formas que você nem imaginava. É exatamente por isso que eu quero te convidar a dar um passo mais profundo e transformador nesta jornada de liberdade financeira. Eu preparei com muito carinho um material especial chamado Orar com Propósito e Resultados. Nele você vai aprender de forma clara e prática como estruturar suas orações para que elas gerem frutos reais e visíveis na sua vida financeira, emocional e espiritual. São modelos de orações específicas para a liberdade financeira, quebra de ciclos de escassez, prosperidade abençoada, sabedoria nas decisões e muito mais. O link está na descrição deste vídeo. Invista em si mesmo e comece a orar de forma estratégica e alinhada com a palavra. Muitos irmãos e irmãs que aplicaram esses princípios têm relatado mudanças significativas em poucas semanas. Lembre-se sempre, a liberdade financeira após os 55 anos não significa necessariamente ficar rico da noite para o dia. Significa dormir em paz, sabendo que Deus está no controle total. Ter recursos suficientes para viver com dignidade e tranquilidade, abençoar sua família sem aperto e cumprir o chamado divino que o Senhor tem reservado para esta bela fase da sua vida. Significa sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade do reino, onde você se torna provedor abençoado, não apenas para si mesmo, mas para muitas outras pessoas. Declare comigo agora em voz alta com fé: minha idade não é um limite, é um momento da minha maior colheita. Deus está renovando minhas forças como as da águia. Eu sou diligente, sou sábio e sou abundantemente abençoado. Toda a escassez espiritual, emocional e financeira está quebrada na minha vida. Eu caminho em direção à liberdade financeira completa, porque o Senhor é o meu provedor e eu confio nele de todo o meu coração. A partir de hoje, faça uma decisão firme. Todos os dias, reserve alguns minutos para orar com propósito pela sua vida financeira. Anote seus objetivos claramente, organize suas contas com disciplina, plante sementes boas e espere com paciência e fé. A Bíblia promete em Josué 1:8 que se você meditar na palavra de Deus dia e noite e tiver cuidado de praticá-la, então fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus viu cada sacrifício que você fez, cada conta paga com dificuldade, cada lágrima derramada em silêncio por causa das preocupações financeiras. Ele está pronto para escrever uma nova e linda história financeira na sua vida.
A fase dos 55 anos pode se tornar, pela graça de Deus, a melhor e mais abundante de todas. A fase em que você colhe com alegria, vive com dignidade plena e deixa um legado poderoso de fé, sabedoria e prosperidade para seus filhos, netos e gerações futuras. Se este vídeo tocou profundamente o seu coração, compartilhe agora com alguém que também precisa ouvir esta palavra de ânimo e fé. Deixe seu comentário abaixo escrevendo "Eu recebo essa liberdade financeira" e marque aquela pessoa especial que está lutando com as finanças na maturidade. E por favor, não deixe de acessar o e-book Orar com Propósito e Resultados, que está disponível na descrição deste vídeo. Ele vai te ajudar de forma prática a transformar suas orações em resultados visíveis e duradouros. Que o Senhor te conceda sabedoria abundante, paz que excede todo entendimento e prosperidade sobrenatural. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre suas finanças, seus projetos, sua saúde e seus sonhos. Você não chegou ao fim da jornada. Você chegou ao começo da sua melhor e mais abençoada fase. Amém.